Não tá saindo aqui. Que acho que é eu. Aí, foi? Opa, agora. Aí, pastor. Fala Tudo aí, meu certo filho. por aí? Ixi, Tô, tá tô... ruim. Tá ruim? Mas é eu. Melhorou agora? Ixi. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Agora eu tô. E eu tô te ouvindo, agora foi. Agora tá jóia. Achei que era o Alexandre de Moraes tentando derrubar. É nada, os caras não fazem isso não. Que isso. Se vocês quiserem mandar invadir, conversa privada. Que isso, eles respeitam a Constituição, a liberdade de expressão. São tudo gente boa. Vou Né, mandar. fica cutucando e depois é. Não, a gente é desconhecido, a gente pode cutucar, ninguém vai ligar pra nós. Hum, Mas eu se um dia tava, nós. eu tava analisando, pastor, esse post agora da nossa live alcançou mais gente do que o outro. Ah, Não sei que se as bacana. pessoas assistiram o primeiro, né? O alcance Acharam tão foi ruim que falou, ah, agora eu vou assistir esse outro aí. já para concretizar. Tô mandando pra um monte de gente aqui pra depois eles me xingar de volta, dizendo pra não mandar. Eu tava mandando também. Ah, tô mandando. Oh. Glória. Pronto, mandei. Glória a Deus, mano. Boa noite, tudo bem por aí? Família tá bem? Tudo bem, pastor. Graças a Deus com o senhor. Graças a Deus, tudo certo. Pela graça do Pai. Tá gostando desse cenário político brasileiro? Boa noite, Edilson. Edilson, amigo, mandou aqui. Boa noite. Boa Ah, gostando noite. não, né? Serão 20 dias aí de. Né? Eu nunca vou acostumar com um bandido que sai da cadeia pra tentar ser presidente, né, mano? Ninguém me põe na cabeça que isso aí é um negócio normal, né? O cara vem da cadeia, mas não vou nem falar do cabo aí, não, que eu já estresso já. Mas vai ser bem complicado, né? Serão dias assim de muita briga, né? Não sei se você percebeu depois. Não sei se pode. Só para fazer uma colocação assim. Não sei Pode se você falar. percebeu depois que o Lula falou da Concus Clã. Você viu como aumentou na mídia a questão de bolsonarista atacando alguém, petista atacando o outro? Você reparou Caraca, isso? verdade. Sabe por Verdade. quê? Porque o Lula falou aquilo. Eu não sei se foi de caso pensado, né? Porque nunca tá. Às vezes tá de pileque, mas assim, eles usaram para aquilo para entrar de vez na guerra petista. O PT sempre foi uma questão de demonizar o adversário. E agora ele resolveu. Você vai ver que daqui para cá ele vai radicalizar mais o discurso e vai ter mais. Eu não sei se você lembra na outra eleição, gente que tatuava suástica com faca e dizia que alguém tinha tatuado. Isso aí vai aumentar, cara. É a tática do PT do ABC, no ABC desde os anos 80.
Então, um amigo meu perguntou para mim, o Estevam, por que você acha que o Lula falou aquela besteira? Eu falei, mano, eles vão usar aquilo para radicalizar o negócio. Eles querem a guerra. Agora eles querem a guerra, meu. Quanto mais perto chega, pior vai ficar. Mas beleza. Senão alguém que é petista já vai querer sair da live porque vai ficar chateado já. Então deixa quieto. Mas dependendo. Não vai ficar Deixa ele 10 ficar com minutos. raiva mais pra frente. Você que manda aí, mano. Tô... 8h10 a gente inicia, pastor. Ah, não. O Então não senhor pode viu, continuar o falando. Não. Tô senhor esperando a pesquisa viu. da Veritas. Ah, isso que eu ia falar, como está sendo relevante, ainda bem que o senhor pensou nisso, falar sobre as pesquisas também, né? Que Então, também, cara. as pesquisas elas manipulam também até a percepção dos leigos, né? Que você fala, caraca, igual Então, cara. todas as pesquisas que eu olhava, fora as que o senhor postou alguns canais que fazem essa pesquisa interessante, mas todas falavam que o Lula estava na frente. Mas que estranho, sempre estranhei. Aí eu comecei a fuçar e você vai vendo, e falo, uai. Então, eu penso assim, ó, a gente não pode demonizar as pesquisas porque elas têm valor científico, né? Mas se a Uhum, pesquisa tiver com má intenção, então o valor científico dela vai embora, né? Então isso. o Datafolha errou muito nos últimos anos. Então eu acompanho umas 9 pesquisas. O Instituto Verita, uma coisa que eu acho interessante nele, que ele pesquisa, enquanto os caras pesquisam 2.000 pessoas, eles pesquisam 21.000. Caraca. Entendeu? Então, ele, o Paraná Pesquisa, até o BTG Pactual é do André Esteves, que é um petista antigo, então para mim é um meio complicado, mas eu acompanho também. Mas é importante. Mas assim, eu tenho muita dificuldade com o IPEC, que mudou de nome, né? O antigo Ibope, e com o Datafolha. Porque o Datafolha é da Folha de São Paulo, né? É engraçado que eu voltei para ler umas coisas que o Lula disse. Em 79, quando ele deu entrevista para Playboy, lá ele disse que a Folha de São Paulo já era alinhada com os pensamentos dele. Em 79. Em 79. 79. Entrevista. Cara. Então, não acredito muito na Folha. Nada que venha da Folha, para ser sincero. Bom, vamos lá, pastor. Bora! Bom, boa noite a todos. Novamente, muito obrigado por todos que estão nos assistindo, por todos que irão nos assistir depois. Quero agradecer a você que está aqui nessa live e assistiu a nossa live anterior, que ali falamos um pouco bem aberto, né, sobre esse relacionamento do cristão com a política, se o cristão deve se envolver, se o cristão deve entender. E com o resultado daquelas, cá estamos nós. Agora, de fato, novamente quero agradecer o pastor Darcio, porque estamos mexendo num vespero, né? Aos olhos de alguns, até de não crentes, até de crentes. Mas quando olhamos para a história, até para a Bíblia, por exemplo, a história de Daniel, vamos ver aqueles caras diretamente se relacionando com o governo, com a política em si. E então o cristão, de fato, já entendemos que o cristão tem que entender, o cristão tem que, a um certo nível, se envolver, discutir política. Mas agora estamos deparados com um cenário, pastor, que é esse cenário direita e esquerda, né? Essa Sim. polarização política está diante dos eleitores cristãos e não cristãos. Por um lado, vamos ver alguns falando, demonizando a direita, falando que ela talvez suas visões são antibíblicas, pelo fato de até falarem que Jesus poderia ser um potencial socialista e a igreja de Atos praticava o comunismo. Por outro lado, vamos ver também alguns crentes demonizando e rejeitando tudo aquilo que é esquerda, vamos colocar atual, está Sim. pregando, né, está tendo suas propostas aí mediante ao povo. E o povo fica
alguns perdidos, que vamos ver aqueles mais inclinados ao socialismo e, e a direita demonizada, aí vamos ver a esquerda demonizada, e de fato o que o cristão tem que fazer. De fato, pastor, o que é ser um esquerda, o que é ser de direita? Boa noite, pastor. Se o senhor Boa puder noite. se apresentar aí novamente para nós e talvez algumas pessoas do meu público, apesar que alguns acho que começaram a seguir o senhor, mas eu acompanho o senhor, eu vejo que o senhor não é de hoje que o senhor é envolvido e gosta de política, né? Até quem acompanha as caixinhas do senhor, vamos ver que o senhor faz tempo que é antenado nesse cenário. Então, o senhor pode se apresentar, que aí a gente já entra na primeira Beleza. pergunta. Meu nome é Darcio Gonçalves, sou pastor aqui em Mauá. Sou pastor há 14 anos, né? Desde muito jovem gostei de política, desde 94 acompanho política. E de, sei lá, 2014 para cá resolvi opinar mais e falar mais por causa de algumas coisas que vi dentro da igreja e fora. E resolvi falar, não de púlpito, que é uma questão que eu não concordo, mas de me posicionar e falar e ter voz. E é isso, né? Acredito que o cristão deve pensar muito mais e saber que tipo de país e de liderança e que estilo de governo ele deseja para o seu país. Top, pastor. Eu, para quem não me conhece, sou o Evandro, né? Sou mãe de todos os outros conhecimentos e quando nos deparamos com um termo que é cosmovisão cristã, né, eu vejo que nós cristãos não somos cristãos só dentro da igreja, como eu falei na outra live, mas sim em todos os âmbitos sociais. Então eu como teólogo, eu como cristão, eu como cidadão também tento me envolver falando um pouco, aprendendo mais, ouvindo mais também. Então acá estou eu com o pastor Darcio. E de fato, pastor, agora queria ingressar na primeira pergunta, porque talvez alguns não sabem. Hoje está muito enfervescido esses conceitos de direita e esquerda. Mas, pastor, de grosso modo, claro, né? O que a pessoa quer dizer quando ela fala que ela é de direita, pastor? Direita primeiro? Vamos lá então. Isso. Então, só uma questão. Tá muito polarizada a questão de direita e esquerda. Não era Uhum. polarizado antes, porque só existia a esquerda no Brasil desde a queda do militarismo. O PSDB Verdade. eram social-democratas, o PT, o socialismo. Então nem existe hoje um partido de direita. Assim, alguns tentam e tal, mas ainda não existe majoritariamente um partido assim. Então vamos lá. Dentro da direita, ele vai ter pelo menos. Vou falar aqui de 5 aspectos. Porque assim, direita é um reducionismo muito grande para dar uma visão política. Bom, eu sou de direita, mas qual vertente? É igual você falar assim, eu sou cristão, protestante e teólogo. Tá, mas qual vertente da teologia Que você é? Então, é isso que acontece dentro da direita e da esquerda também. Então, por exemplo, o liberalismo, lá de John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith, é uma vertente de direita. O que o liberalismo ele acredita? Que hoje tem muito do neoliberalismo, né? É uma ideia de Estado menor, muita ênfase na individualidade, na liberdade de expressão, né? É uma coisa muito forte dentro do liberalismo. Esses direitos individuais, eles são sagrados e uma forte questão na defesa da propriedade privada. E aí é uma questão que já bate muito com qualquer pensamento de esquerda, que a propriedade privada ela vai contra isso. Então, o liberalismo, ele é isso. Ele é o mercado manda. Já viu falar assim? O mercado faz. Não. É o mercado que estabiliza, é o mercado que... uhum. Isso é liberalismo. Isso é liberalismo. Os Estados Unidos ele tem uma vertente muito forte de liberalismo, né? Que nem eu falei aí, Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith,
E mais, o que eu gosto muito, que agora diz que se tornou conservador, Jordan Peterson era um liberal que agora passou, graças a Deus, para o lado mais bonito Então. da força, o conservadorismo. Há uma outra vertente de direita que é o que se chama nacionalismo ou nacionalista, né? É uma questão de preservação muito grande da nação, defesa de território, fronteira, uma preocupação muito grande com o idioma, se opõe demais a qualquer passo de destruição da identidade da nação. E, lógico, isso pode ficar muito radical, o ultranacionalismo. Já conheci gente que. Tem uma galera que. Esqueci o nome que se dá. Daqui a pouco eu lembro. Aqui no Brasil tem uma galera e é perigoso. Mas, assim, você vê que chama algumas coisas de nacionalismo que não são, mas daqui a pouco eu chego lá. Existe o positivismo, que é muito mais do que o Bolsonaro é, do que chamar ele de conservador. Para ser honesto lá, não dá para chamar o Bolsonaro de conservador, tá? Ele é mais um positivista militar. Ele tem uma ideia um pouco aqui com nacionalismo, ele abraça essa questão que eu acabei de dizer. Ele faz uma junção de positivismo militar com nacionalismo, juntando essas duas questões. Pode ver que ele pega a bandeira, o hino nacional, ele traz isso de volta, e não tem como negar que tanto o nacionalista quanto até o conservador, como eu vou falar depois, prefere isso, mas é uma questão... Ele é um positivista, entende? Porque os militares eram positivistas. A nossa bandeira, com aqueles dizeres ordem e progresso, é uma mensagem positivista, entendeu? Então, o Brasil, ele é mais positivista, uma parte da sociedade do que ele era, do que se imagina. Eu mesmo, quando comecei a ler e achar que eu era um conservador, eu fui me vendo até como eu era um positivista e fui alterando a minha concepção. Lógico que eu estou falando aqui de uma forma muito resumida, tá? E sim. tinha um lado que Nelson Rodrigues, não sei se você já ouviu falar de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues era um reacionário, né? Até interessante ler ele, que alguns misturam com conservadorismo. Mas aí, falando agora, por último, tem a questão dos conservadores, que é aqueles que perderam na Revolução Francesa, e Edmund Burke, e Kirk e outros vieram com essa questão conservadora. O conservador, ele é avesso à ruptura. Sabe essa questão que alguns que apoiam o Bolsonaro ficam falando de acabar com o STF? Uhum. Um conservador, de fato, nunca vai ser a favor disso. Não. A gente tem que ir alterando o STF, fazendo as leis. O conservador, ele não quer uma ruptura, uma coisa de uma vez. O conservador é antirrevolucionário. A revolução não vai resolver, vai destruir o país. É melhor ir construindo as coisas devagar, bloquinho por bloquinho. O positivista é mais revolucionário, ele quer resolver muito rápido. Ele acha que em 4 anos ele pode mudar o país completamente. Já o conservador, ele sabe que é uma questão de 30, 40 anos para mudança, e é uma questão por vez, né? O conservadorismo tem uma forte ligação com tradição cristã, seja católica ou protestante, apesar de não negar que ateus eram conservadores, tá? Politicamente falando, obviamente. E o conservador, ele entende que a religião, a família e a educação é uma extensão de toda a sociedade. E o conservador entende o seguinte: tudo aquilo que já deu certo, foi provado que deu certo, é melhor. A gente, se quiser melhorar, pode melhorar, mas fazer isso muito aos poucos, para não ter nenhuma ruptura. O conservador de verdade, ele é cético com grandes mudanças. Ele prefere fazer as coisas ao pouco. E ele é cético também com o político. Ele nunca acha que o político vai mudar todas as coisas. Ele sabe que as coisas são feitas devagar, que os homens são corrompidos, que eles têm dificuldade, que eles não conseguem entregar tudo que prometem, entendeu? Então, esse ceticismo é do conservador. O Brasil tem uma tradição conservadora que foi quase aniquilada pelo esquerdismo e o militarismo. Ela tenta renascer, mas um conservador hoje nem seria eleito no Brasil com um discurso conservador de verdade. Então, é a direita o conservador, mas é isso, né? O conservador, ele pensa que
todo instrumento revolucionário não é a melhor maneira de fazer. Né? Ele não gosta de uma utopia, de uma ideologia, de uma mudança fantástica de uma hora para outra, de uma ilusão. Você sabe que esse excesso de otimismo é uma marca de outra vertente política e não do conservadorismo. O conservador ele quer que vai tudo devagar, mas ele preza muito pela ordem, justiça e liberdade, e essas são coisas, por isso que vem o nome de conservador, que ele quer conservar. Dá sentido ao nome. Ele quer conservar. Então, o conservador, ele atura algumas coisas, mas, por exemplo, por que quando o Lula fala da minha fé, me ataca? Porque eu sou um conservador. Tem coisa que eu não permito ser atacada na minha vida. Entende? Então, quando alguém vem criticar a minha fé, alguma coisa, eu falo, eu não pedi sua opinião sobre isso, entende? E porque não estou aberto a essa questão. Eu acho que aquilo que, nos últimos 500 anos, a democracia e tudo mais trouxe de bom, nós devemos conservar. E não simplesmente por uma utopia, por algo que ninguém nunca conseguiu querer alterar tudo. Eu não sei se ficou muito claro, mas esse é o resumo do que seria a direita, né? Dentro dela tem, no mínimo, tem mais, mas no mínimo 5 vertentes dentro da própria direita mesmo. Que direita a gente chama 5 vertentes. O que está acontecendo no Brasil? Essa galera que antes era separada, o liberal era contra o conservador contra o nacionalista, eles viram no PT uma questão de se juntar. O conservadorismo, penso que acabou em 1789. Não. Ele, na verdade, ele ganhou força dali para frente. Até nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele se tornou ainda mais forte, né? A grandes conservadores, a primeira-ministra que acabou de assumir na Inglaterra, ela disse que era uma grande... Roger Scruton e tanta gente. O conservadorismo, na realidade, ele está tendo até uma nova procura de algo que parece que tinha deixado para trás. Até o livro recente que eu estou lendo, do Russell Kirk, ele já no começo ele vai desmistificando tanto sobre eles, sobre ser conservador, que ele foi atrás para estudar, e tanto para mim. Tipo, você fala, caraca, eu acho que é meio que o senhor fez nessa primeira fala. Que às vezes a pessoa fala... As ideias do Scruton. O que é o conservadorismo? O Scruton vai explanar aqui o que é ser um conservador. Mas pode continuar. Então, o senhor desmistificou muitas coisas. Que a pessoa elenca ser de direita já ser conservador. Por isso que eles falam, Bolsonaro é conservador. Na raiz da palavra, né? E de fato... E o próprio Bolsonaro acha que é conservador. É que ele nem sabe o que é ser conservador. E ali desmistifica tanto... Realmente, será que somos conservadores? Realmente, será que aí a gente se depara com algumas vertentes da direita? O que eu sou? Um positivista? Será que realmente eu sou um conservador? Esses dias eu sou um liberal? Eu vi um debate de um pastor presbiteriano, acho que com um pentecostal, e um falando que tem que ter ideologia política, o outro falando que não tem que ter. E o outro falava que era um conservador. E o cara, e o pentecostal ali, eu falando, mas o senhor é conservador, então muitas coisas têm que ser conservadas, né? Inclusive o STF. Ele falou, não, a gente tem que tirá-los. Ele falou, então o senhor não é conservador. E ali mas eu falei, isso. Caraca. Falei, é isso, alguém que se diz conservador. Alguém que se diz conservador, que acabar com o STF, não é um conservador. Né? Um conservador, ele sabe que nós temos que reconstruir. O STF realmente é uma porcaria, o Alexandre de Moraes é uma porcaria, mas nós temos que reconstruir, temos que criar mecanismo, não é acabar. Um país sem STF deixou de ser uma democracia, gente. Isso é lá, pastor. Não, ele falou que ele acha que o conservadorismo acabou em 1989. Eu respeito, né? Mas a história está aí para mostrar que há tantos e tantos conservadores pós essa data, né? Ali foi o início de um outro tipo de pensamento. Mas eu respeito a opinião. Sim. Então, até esse livro que eu tô lendo, que eu preciso começar a ler esse daí que o senhor falou também, mas o Breve Manual do Conservadorismo, né, do Kirk, e aqui, está...
então Argumentos para o conservadorismo. Foi onde eu esse do comecei. Scruton, porque a gente precisamos conhecer, porque às vezes nos definimos. Por exemplo, sou de direita e às vezes não sabemos o que é ser de direita, não sabemos o que é ser Isso. conservador. E de Não sabe nem o que fato, é ser de esquerda. De que atacar a esquerda, é não sabe nem o que é ser esquerda. eu vou deixar essa pergunta mais para frente, mas de fato, será que o cristão ele obrigatoriamente tem que ser de direita? Será que ele tem que escolher Não, ser de direita? Mas vamos deixar não. isso daí mais, Mas, ó, por exemplo, mais para frente. vamos pensar o que o conservador. Algumas ferramentas, algumas questões que todo conservador tem que. Para ser conservador de verdade, ele tem que acreditar nessas coisas. Liberdade política e econômica, entendeu? Liberdade política e econômica. Individualidade. Individualidade da pessoa. Ela pode crer no que ela quiser. O conservadorismo ele não pode querer uma fé de Estado, que obrigue alguém à fé. Individualidade completa. Se o cara quer ser ateu, ele vai deixar ele ser ateu. Se ele quer ser cristão, deixa ele ser cristão. Ele deve ser um patriota. Eu vou chamar de patriotismo, mas eles chamam de nacionalismo. Mas um patriotismo. Ele acredita numa ordem moral. Então existe a moral e a ordem. Que todo mundo tem uma noção do que é. E isso deve ser respeitado, porque ela já vem historicamente. Sim. Isso que o conservador vai acreditar. Ele vai dar um bom lugar à razão e à tradição. Existe a tradição por quê? Porque muita gente achou que isso aí era bom. Então, para mexer nisso, tem que ter muita certeza de que tem algo melhor. E nós não temos a certeza, então não vamos mexer. É mais ou menos assim. Ele vai acreditar na propriedade privada, um protecionismo com a sua nação, de valorizar mais as coisas da sua própria nação. E vai acreditar não num progressismo, mas eu vou chamar aqui de desenvolvimentismo. Ele crê que as coisas se desenvolvem, que elas podem melhorar, mas elas acontecem devagar e não com rupturas. Alguém mandou a pergunta aqui, calma aí. Uma pergunta aí, professor. Tivemos 17 anos de um governo de esquerda que não impediu a igreja de cultuar ou aprovou alguma lei que ferisse a nossa fé. Porque um possível novo mandato isso aconteceria. Na realidade, sim, eles aprovaram algumas leis e algumas eles tentaram. Eu vou falar de uma lei que tentou em 2006. Em 2006, o Lula tentou passar uma lei, eu sei que não é o assunto aqui, mas a pergunta, Isso, não, pode de falar. que todo pastor teria que ter superior pelo MEC para ser pastor. Isso aí você pode pesquisar, ele tentou aprovar essa lei, não passou, graças a Deus, não passou, mas você vê como que alguém com o pensamento socialista do Lula, ele imagina que ele deve se meter em quem deve ser o líder religioso da sua comunidade? A igreja que tem que definir. Então, a pergunta do Léo é muito boa, mas assim, quem tem o pensamento do Lula, ele não vai fazer isso de uma vez, ele vai aparelhando as coisas. Por exemplo, nos anos 70 eles colocaram a teologia da libertação no meio da Igreja Católica. Nos anos 80 a missão integral no meio dos evangélicos. Para ir aceitando todo esse tipo de coisa aos poucos. Então não é de uma vez para outra. Agora você pega um governo que nem do PSDB, que também é de esquerda, mas uma social-democracia, que ele vai se meter menos com isso. Ele vai apoiar mais essas causas identitárias de feminismo, ideologia de gênero, o LGBT, mas não vai pegar tanto no pé da igreja. Já um governo como o do PT, ele vai aos poucos. Então, seminários tiveram dificuldade de avançar, igrejas que tinham faculdades que não aderiram à pauta dele, teve dificuldade. Pode ver que os metodistas aderiram a tudo, por isso que sobreviveram. Mas também sobreviveram, mas foram destruídos pela ideologia, né? Então, eu vou dar um exemplo simples. A faculdade de teologia das faculdades evangélicas tinha que ter ateu, um bandista, não podia ser confessional. Mas quem é ele para decidir isso? Quem é o governo, o Estado? E ele, eu não estou falando do Lula, tá? Estou falando quem é o Estado para decidir quem deve ser o professor de uma faculdade cristã. Então não é só simplesmente uma perseguição. É algo que eu acho até mais grave. Ele vai se meter em coisas que não é na conta dele. Sim, quem deve ser o pastor? Quem deve dar a aula? Quem deve fazer isso? Isso é ir cerceando a liberdade ponto a ponto até um dia chegar mais longe. Entendeu? Mas a pergunta dele é ótima. Porque parece que se o Lula ganhar dia 1, dia 2, fecha as igrejas. Não é verdade.
Bom, pastor, então com isso já, para a gente entendermos melhor o que uma pessoa ela quer dizer quando ela se diz, ela fala assim, eu sou de esquerda. E veja, não vemos só isso com descrentes, mas também eu já vi Crente ou a crentes, penca, pastor. vixe, opa, falar isso. Porque às vezes as pessoas falam, não, de esquerda só que não é crente. Opa, eu Não. conheço um monte. Então, Aqui no o que, ABC, pastor? O aqui no que a pessoa quer ABC, dizer, pastor? Ou ela deveria saber, né? Quando ela quer dizer que é, ela fala, eu sou de esquerda. o que ela quer dizer, ela não sabe da maioria das pessoas que dizem, né? Mas assim, a grande O que de questão é assim, a fato esquerda é. ela tem várias ramificações que nem a direita. Por exemplo, a social-democracia, o socialismo, o comunismo e o. Lembra que eu falei do liberalismo? Tem o. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Me fugiu aqui. Os sociais liberais, ou os liberais sociais, que como se fosse o liberalismo, mas mais social, aí ele pende para a esquerda. Entendeu? Nos Estados Unidos tem muita briga com isso. Há muitos liberais de esquerda. Então, eu vou começar por esse, que para mim seria tranquilo até um crente ser de um liberal social. Eu não concordo, não acredito, mas não iria contra todos os valores da nossa fé. Né? Eles também, como os liberais, eles acreditam nas liberdades individuais, aprovam a propriedade privada, a liberdade individual, só que eles acreditam num Estado um pouco maior, né, que deve decidir algumas coisas, que o Estado ele deve estimular algumas habilidades e deve se meter em algumas coisas para que haja esse desenvolvimento, esse crescimento, né? Mas eles acreditam numa sociedade mais justa, melhores condições, progresso econômico. É algo que eu não acredito muito no liberalismo social, nem no liberalismo de direita, eu não acredito muito, mas trabalhar com meritocracia e algumas coisas que o liberal de direito também gosta, até essas duas vertentes conseguem se conversar. Depois dessa, um degrau para baixo, é a social-democracia. Vou dar exemplos claros de países que são assim, tá? A França, a Holanda, a Espanha, a Suécia, Canadá, a Áustria era, não é mais. A social-democracia, Portugal. Portugal e eles acreditam que o Estado deve ser maior, os serviços públicos dados pelo Estado, a carga tributária nesse país é muito maior, porque toda a questão de hospital, de escola, de faculdade, deve vir tudo do Estado. O Estado que deve dar, fornecer. E eles também acreditam muito nessa questão que a sua liberdade de expressão, o Estado te fornece. Então, se ele te fornece, ele pode retirar conforme for necessário. Então, o Estado ele se torna obrigatório pela sua segurança, pela infraestrutura, pela justiça social, por tudo. E aí isso é um problema, porque é aí que vem as questões, por exemplo, como desarmamento, porque é o Estado que tem que te dar. Então você não pode pensar em você se defender, é o Estado que tem que te defender. O Brasil, com o PSDB, ele caminhava para ser uma social-democracia. A carga tributária aqui é Uhum. de social-democracia. Mas, como muito roubo, nunca chega isso pro povo, entendeu? Acho que se eles tivessem feito, o povo tinha aceitado muito bem aqui no Brasil, que era um tipo de governo que o brasileiro ia aceitar com uma certa facilidade. Porque o brasileiro gosta do Estado. Ele não quer um Estado muito pequeno, não. Eu achava até a social-democracia uma coisa mais tranquila para os crentes, mas lendo mais um pouco, a maioria dos esquerdistas, não estou falando de mim, tá? De quem é de esquerda mesmo, ele acha que a social-democracia é um passo para depois ir para o socialismo. Eu preciso estudar isso melhor para compreender como seria, mas se isso é um fato, aí já fica difícil ser cristão e ser social-democrata. O socialismo é quando o Estado se torna tão grande que comanda tudo. Então, eu peguei aqui de um site de socialistas, tá? Partidos socialistas, eles falando deles mesmos. Então deve ser verdade o que eles dizem Certo. deles, né? A socialização dos meios de produção, toda forma de produção, indústria, deve pertencer à sociedade, não a uma pessoa, e deve ser controlada pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de estar concentrada na mão de homens e fica controlada pela sociedade. Sociedade, eles querem falar de Estado. O Estado vai ser rico. A abolição da propriedade privada. Então, o Estado é dono de tudo. Ele te dá concessão de onde você mora.
E ele pode retirar quando ele achar certo. Está lá no site deles, dizendo isso. A abolição da propriedade privada. Você vê, qualquer discurso, não do PSDB, mas dos partidos como os PT, PSOL, PCdoB e mais alguns, esse discurso é claro neles. E a economia planificada, o que é isso? É quando o governo intervém de todo jeito na economia. Aquilo que aconteceu na Argentina. Eu mando baixar o arroz, eu tabelo as coisas. Porque eles acreditam até hoje, né? É uma ideia mofada, passada, né? Cheira naftalina, de que você colocar um limite no valor de algo, que aquilo vai ficar daquele jeito. Né? Não vai. Porque vai subir o valor, a pessoa vai ganhar menos fazendo aquilo. É óbvio, só a cabeça de um socialista. Eu nem sei se eles não entendem ou se eles se fazem de burro mesmo. Tem o socialismo soviético, que teve muita influência aqui latino-americana. Você pode ver que o latino-americano ele é muito anti-americano. Isso aconteceu na Guerra Fria, né? O socialismo soviético, da União Soviética, que agora é Rússia, bancou muito isso, esse tipo de pensamento. Gramsci, né? Aquele pensador, ajudou muito com isso. Hoje em dia nós temos países socialistas, são Cuba, China, Venezuela, a Argentina caminha a passos largos, né? É isso. E por último, que aqui é o estado inferno já, né? Descer muito para baixo, é o comunismo. Que é bem interessante que todo mundo diz que ninguém conseguiu nunca implantar o comunismo. Então, hoje, anteontem, o jogador Lucas Moura fez uma crítica ao socialismo e ao comunismo. E aí, vários jornalistas, obviamente, né, foram criticá-lo. E teve um da área do futebol, o Mauro César, que ele falou que o Lucas falou que o comunismo é irmão do nazismo. E o cara falou, não, porque o nazismo perseguia judeu e negro. Matava gente por ser judeu e negro. O comunismo até matou muita gente, mas não pela sua etnia, mas por ser contrário ao governo. Então é quase o assassinato do bem aqui, né? E o Haddad... melhor, então. Tem um vídeo do Haddad, acho que de 2015, pode procurar no YouTube, que ele vai dizer que a diferença do comunismo e do socialismo é que... Não, do Hitler e do Stalin, que é do comunismo e do nazismo, é que Hitler matava os seus inimigos. Stalin também matava, mas antes de matar, lia o livro deles. É isso que o Haddad, candidato a governador do estado, para elogiar Stalin, diz que pelo menos antes de matar, ele lia o livro do cara. Ele lia, dá um desconto pro cara, né? Então, esse é o comunismo. E todo comunista vai dizer que o socialismo é a primeira maneira de implantar o comunismo. Né? O socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. E também, só para me falar a última vertente, que você vai encontrar um louco aqui, outro ali, tem o anarquismo. Ele é parecido com o comunismo, mas ele acredita que o Estado não deve existir e as pessoas que vão, tipo num grupão de WhatsApp, decidir as leis, né? Ô pastor, e a gente vê, eu acho que tudo isso que o senhor falou para nós, tanto da direita quanto agora da esquerda, é o mínimo que a gente deveria saber, né? Porque somos governados pelos políticos, eles têm ideologias. Então, de fato, temos que, pelo menos, saber as suas ideologias. Mas como dizia o Olavo de Carvalho, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tem um livro dele. E de fato, algumas pautas estão ligadas ao ser esquerdas hoje em dia, né? Eu vi alguns comentários que antigamente alguns esquerdistas, comunistas, socialistas, acho que mais comunistas, matavam gays ou aqueles que praticavam homossexualismo. Não, matam. Na Rússia, na China e em Cuba mata gay. É que hoje o comunista brasileiro aceita o gay para ele ajudar a revolução. Depois que a revolução acontecer, vão meter bala neles. Isso que eu ia falar. Agora eles pegaram essas partes como aliados, inclusive os negros, né?
pegaram esses aliados agora racial, ideológico, identitário, lutam com a gente tem que destruir esses Che conservadores, esses Guevara. cristãos. Che Guevara E chamava gay negro de porco, fedorento, nojento. opa, E... Mas enquanto estivesse lutando a batalha dele, ok. A hora que eles ganhavam, tá matavam os beleza. caras. A hora que ele chegar ao governo é pau também. Esse é o problema da esquerda Então, brasileira. A esquerda brasileira, por ser latina, ela é muito radical. Você não vai pegar uma esquerda. Vai ter esquerda radical na Inglaterra, mas é uma minoria. Não é como aqui no Brasil, que a maioria é radical. Nós temos. sim, Aqui, qualquer esquerdista está falando de ideologia de gênero, de pauta LGBT, mudança de sexo, que as crianças têm que ter liberdade, de aborto. Por exemplo, há 20 anos atrás, tinha muita gente de esquerda que não apoiava o aborto. Agora aqui no Brasil é quase um consenso. não, ser de esquerda você tem que ser abortista. Porque a esquerda brasileira é radical. Não sei se você está percebendo na internet, a esquerda brasileira perseguindo o Ciro. Você reparou nos últimos dias? Reparei. Que agora quem vota, o Ciro tem que abandonar a candidatura para apoiar o Lula, para o Lula ganhar. E quem não faz isso é fascista. Então agora não é mais os bolsonaristas só que são fascistas. Não são só mais os conservadores. Eles chegaram à grande ideia socialista. Qual que é a grande ideia socialista? Se você é contra mim, não importa se você também é socialista, mas se você é contra mim, você é fascista. Agora chegamos na fase que o Ciro é fascista também. É um meme que eu vi hoje, né, pastor? Como identificar um esquerdista, né? Vamos pôr aqui, brasileiro. Ele tá ali. É liberdade de travou. Ele fala, ele grita liberdade de expressão, ele vai lá, parece um cara e fala, eu não concordo com você, né, suas opiniões. Ele vai, passa uma rasteira no cara, bate no cara, oprime a liberdade do cara e continua. Liberdade de expressão. Hipocrisia? Eles gritam uma coisa que eles sabem que eles não são a favor. Pode entrar no Twitter, você vai ver um monte de gente de esquerda dizendo que tem que prender esses crentes, tem que prender esses bolsonaristas, tudo fascista. Por exemplo, por que o Lula chama quem foi lá no dia 7 de Ku Klux Klan? É para deixar claro que se eles são fascistas, você pode agredi-los, você pode persegui-los, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? É para liberar as questões. Eles nem sabem o significado de fascista. Ninguém sabe. E como se aqui no Brasil alguém precisasse saber alguma coisa para dizer o que é. Né? O nosso próprio presidente se chama de conservador sem nunca nem ter sabido o que é ser um conservador. Aqui no Brasil o nego vira presidente, sabe nem ler e escrever direito. Então, Bebê. você saber alguma pastor, então, com tudo, com esse panorama. Só mais uma coisa: a questão identitária ela vai cair também na liberação das drogas. A esquerda brasileira é extremamente radical. O Marcelo Freixo, pode entrar na internet, que alguém quiser saber, é só pesquisar. YouTube. Marcelo Freixo disse em 2012 ou 2013 que era a favor de liberar crack. Não é liberação mais da maconha que ele está falando. Liberar o crack em pequenas quantidades. Em quantidades controladas. Qual seria a quantidade controlada, né? Controlada por quem? Né? Então, não tem jeito, não tem jeito. E por que o cristão não consegue mais muito ser de esquerda aqui no Brasil? É porque eles abraçaram todas essas causas identitárias. Entende? Então, por exemplo, é mais a galera da missão integral que vai abraçar isso. A ordenação de homossexuais e toda. Aqui já existe igrejas batistas, até aqui em São Paulo, procurando fazer esse tipo de coisa, apoiando e tentando. Até essa junção da Marina Silva com o Lula é um acordo de uma certa igreja aqui em São Paulo para que os líderes que apoiam a Marina possam apoiar o Lula. Entendeu? Isso. Obrigado. Ele colocou aqui o que o Marcelo Freixo falou. Quantidades reconhecidas como recreativa. Como é que você vai usar crack recreativamente?
né? E então é uma conversa assim que não dá nem para ter com esse tipo de gente, né? Porque eles estavam falando de liberar a maconha, agora estão falando de liberar o crack. Você vê, nem nos países mais liberais possível a cocaína não é liberada. É a maconha que é liberada. Agora o cara já quer liberar o crack. Até uma afirmação aqui, pastor da Bruna. Eu tive que ouvir que a liberação do aborto e das drogas vai diminuir o número de pessoas que procuram por essas coisas. Então, você sabe que tem o filho de um rapaz aí da FTCA, ele num debate ele usou isso comigo. E aí eu vou dar a resposta para a Bruna. Pergunta para ele, Bruna, qual o país que diminuiu? Porque o Uruguai aumentou 50%, a Espanha aumentou mais de 150%, o Canadá foi um disparar absurdo, nunca diminuiu, nunca mais. O que eles fazem? Os primeiros 3 anos são de muito aborto. Muito. Dobra, triplica. E aí depois disso, diminui um pouco. Aí essa diminuição eles falam que diminuiu. Mas nunca mais retorna para o que era antes. Entende? Então eles comparam com os últimos anos que foi absurdo. Então é o tipo de comentário. A liberar vai diminuir. É uma coisa assim que... Não, vamos liberar, matar filho, porque isso aí vai ser bom para a sociedade. É o tipo de conversa que você tem que ter com um crente que... Gente que se diz crente. Eu tenho parente que diz que o aborto é uma coisa que devia ser liberada. Matar as crianças. É o mesmo tipo de argumento que se usava na escravidão para matar os negros. É o mesmo tipo de argumento que o Hitler usava para matar os judeus. Eles não eram gente, eles eram um tipo menor de gente. É o que se faz com a criança no ventre. É coisa de gente acéfala. Já deu uma voadora. Pá! Então, contudo, pastor, parece que né, nós temos uma última pauta que é se de fato o cristão tem que escolher um lado, ser direita ou esquerda. Pela fala, pela talvez as pautas abraçadas no presente momento, pelo meu ver, pela pouco que eu estudei a Bíblia, eu acho que é meio que impossível a pessoa abraçar uma ideologia esquerdista aqui no Brasil. Mas eu queria ouvir do senhor. Eu ainda não acho completamente impossível, para ser sincero. Eu vou falar de novo do meu esquerdista favorito, né? É o John Stott. E provavelmente John Wesley, se tivesse, seria mais à esquerda. A grande questão daquele que quer ser esse liberal social, que eu disse aqui, que seria uma vertente, ele vai ter que tentar alterar a esquerda por dentro, lutando contra as partes identitárias dela. O que vai acontecer? Que eu tenho colegas que fizeram isso. Vai ser chamado de direitista fascista. Você entende? Entendi. O liberal social de esquerda, que virá dentro da esquerda e dizer, olha, acho melhor, sou contra o aborto, ele vai ser chamado no Brasil de direitista. Então fica quase impossível dele conseguir fazer. Mas é possível tentando alterar o pensamento de dentro. Mas vai ser uma luta infindável que eu não gastaria minha vida nisso. Entendeu? Até o cara que pensa então fazer isso, ele vai ser chamado de direitista. Mesmo não sendo. Eu já tive colegas de esquerda que são taxados na faculdade de direita porque é contra o aborto e contra a legalização das drogas pesadas. Entende? Então, é algo muito complicado. Agora, acho que aqueles cristãos genuinamente, eles não devem negar que algumas pautas que a esquerda, talvez até, principalmente socialista, não a esquerda, roubou, não são deles, são nossas. Por exemplo, é o cristianismo que diz que todos são iguais diante do Senhor. Que sejam homossexuais, sejam pessoas que ateus, sejam o que for, eles têm a imagem de Deus e devem ser respeitados. Um cristão deve ser obrigatoriamente de direita, eu acho muito pesado dizer isso. Porque falar que a direita está mais alinhada com as doutrinas cristãs, eu vou pegar gente de direita que não tem nada de cristão, que só diz de direita. Eu sou um conservador, eu sou mesmo e tal. Acho aqui no Brasil
muito difícil pensar em ser de uma linha de esquerda, sendo, mas existe gente, por exemplo, o Pedro Duce, presbiteriano, ele dá uma andada dos dois lados, assim, ele é um cara crente, bom, gente de Deus, e eu respeito ele, entendeu? E o Tim Keller nos Estados Unidos é de esquerda, e eu respeito ele, tenho carinho por ele, e tranquilo. Tem até mais um pastor, que eu não vou dizer o nome, muito admirado nos Estados Unidos, que ele é democrata. E eu respeito ele. Lógico, eu gosto mais do Albert Mueller. Eu não vou. Sim, é que na realidade, o que o irmão falou que é verdade. O verdadeiro cristão, ele vai abrir mão de algumas pautas de esquerda. É verdade. Como o verdadeiro cristão vai ter que abrir mão, eu que sou conservador, eu abro mão de pautas conservadoras porque eu não acho elas cristãs. Entendeu? Até onde eu vou com o conservadorismo? É que assim, para mim o cristianismo vem acima de tudo. Então qualquer coisa que o conservadorismo entre em choque com o cristianismo, eu abandono o conservadorismo na hora. Meu pensamento é cristão. Então acho que todo crente devia viver assim. Então, pelo que percebemos, então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que essa pergunta, ela, para o cristão, ela tem que ser, tem que ser muito cuidadosa. Porque quando falamos, o cristão obrigatoriamente tem que ser de direita, alguns falam, obrigatoriamente tem que ser de esquerda, por causa de algumas pautas, igual o pastor falou, que são bíblicas, não, eles não criaram, é bíblica. Mas acho que de forma primária, o cristão ele tem que ter a Bíblia, o cristianismo, as doutrinas dele como sua base, porque como o Quais vai falar, toda ideologia vira idolatria. Mas até quem não tem religião, mas o ser humano é religioso, ele faz de Deus, de si de Deus, faz um político de Deus, faz uma ideologia de Deus, uma forma de pensar de Deus. Faz o Estado de Deus. O socialismo e o comunismo o Estado é Deus. Então, tanto alguns esquerdistas, que vejo tanto as pessoas mais à direita, por exemplo, o Bolsonaro, para eles, é o salvador da pátria, e o cristão não o Messias com alguns. Assim. Eu ouço uns absurdos. E outra, a direitista se tornando muito radicais, parecendo radicais de esquerda. Entendeu? Daqui a pouco vão querer prender quem pensa diferente. Né? E não é assim o caminho deve ser. Então isso é muito perigoso. Nós devemos ser cristãos, e aquilo que estiver alinhado ao nosso pensamento, ok. Aquilo que for contra o nosso pensamento cristão, devemos abandonar. Por exemplo, o liberalismo. O liberalismo é de direita, mas o liberalismo, essa coisa do trabalhar até a morte, de pensar só no material, será que isso é cristão? Então, a teologia da prosperidade comprou isso do liberalismo. A teologia coach. Né? Anarcocapitalismo é utopia. Sim. O irmão está coberto de razão. Eu estou querendo dizer o seguinte, o liberalismo, que vem desse sonho americano e tudo mais, não é cristão. Esse amor, essa idolatria pelo dinheiro do liberalismo, que é a direita, e muito crente comprou isso, só pensa em dinheiro, não é cristão, não é um pensamento cristão. Não tem nada de cristão. Igual ele falou aqui, que o meu primo aqui, o Eliezer, disse que seja obrigatoriamente de um ou de outro, tá errado. Eu concordo, o Eliezer tá certo. Eu acho que assim, nós temos que estar abertos a pegar o que é de bom dos outros, né? Podemos ter uma linha política, desde que a linha política não sobressaia, porque o cristianismo vem acima de qualquer outra coisa então, aquilo que o conservadorismo ou o liberalismo, qualquer linha, ir contra a fé cristã, nós devemos abandonar. É o que eu volto a tornar do liberalismo. O sonho do liberalismo de prosperar, ter dinheiro. Será que isso é uma visão cristã? Não é. Entende? Essa questão do socialismo, de ter um Estado muito grande, de dividir tudo na marra, e tudo. Será que isso é um pensamento cristão? Porque a base do socialismo é a inveja. E a base do liberalismo é a ganância. Entende? E essas duas questões não são para nós cristãs. É tudo pecado. Cuidado. Tudo pecado mesmo. Ô pastor, então, de fato, quando os ouvintes que estão nos ouvindo e os que irão nos ouvir, eles vão se deparar com a nossa live e falar, caraca, eu entrei na live e ali eu entendi um pouco o que é ser de direita, o que é ser de esquerda,
Beleza. E eles apresentaram para mim que o cristão não pode escolher obrigatoriamente a direita ou a esquerda, ou também não recusar tudo que a esquerda lhe ensina e tentar aprender mais sobre essas Isso. visões. Mas como eu escolho candidato? Vai, Eu coloquei uma enquete sobre os partidos, né? E peguei os partidos, coloquei, tem candidatos que podemos votar nesses partidos, coloquei várias enquetes. E de início, várias pessoas colocou não, 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 percebendo que era partidos esquerdistas. Mas depois começou a vir mais pessoas, colocou, depende, sim. Tipo, eu vi que de forma majoritária as pessoas estão repudiando todo o partido que tem um viés esquerdista. Mas como aí, tipo assim, igual o senhor nos apresentou, eu também analisei, não vejo um partido de direita ou não tem conservador no Brasil. Não existe. afinco. Então, como que eu analiso tanto? Agora eu vejo que eu saio desse âmbito do partido e agora eu vou para os políticos. Então, Algo que o eu. partido no Brasil deve ser esquecido, porque o PT, junto com o PSDB, fez o Teatro das Tesouras. Ele fez 40 partidos, todos com a mesma ideologia parecida, para Uhum. ficar fingindo. Igual a Rede, a Solidariedade, o PSOL e o PCdoB são tudo PT. É só pegar mais dinheiro do fundão partidário. Ó, a Marina Silva abraçada com o Lula que xingava ela. É Partido um Verde. absurdo. Partido Verde. Verde, né? E. Então, eu penso assim, ó. Eu ensino meus filhos assim, vou tentar falar e quem quiser pode discordar. Sim. Eu penso assim, ó, não existe um candidato perfeito. Então, Darcio, coloco algumas regras. Então, primeira regra é a liberdade religiosa. Existe algum partido que claramente vai contra a liberdade religiosa? Tem. No Brasil tem. Então, esse partido eu não voto em ninguém que é dele. Só pra você ter uma ideia, a igreja que eu frequentava no passado, tinha um membro da igreja que saiu para vereador por esse partido e veio me pedir voto. Eu falei, o senhor é do PCdoB? Sim. Eu não posso votar no senhor. Partido Comunista do Brasil, eu não posso, hipótese nenhuma. Mas o irmão Tadinho nem sabia o que significava PCdoB. Queria ser vereador, sei lá pra quê. Então, um partido que vai contra a liberdade de expressão. Um partido que, majoritariamente, porque tem gente que às vezes de um partido é contra, outro é a favor, mas majoritariamente vai ter uns 4, 5 partidos. É a favor do aborto. Se todo mundo não votar junto contra isso, o cara vai ser expulso do partido. Existem partidos assim no Brasil. Desse jeito. Ou políticos que apoiam o aborto, apoiam a legalização, principalmente de drogas pesadas, né? Diríamos aqui. Partidos que são a favor. Eu fui falar com um político crente da Missão Integral há uns anos atrás, e ele era a favor do desencarceramento em massa. Não tinha muita gente na cadeia. Eu falei, eu acho que tem pouca, né? Tem tanta gente cometendo crime aí que devia ser. Tá Então, aqui fora. essa questão de não ter mais lei para as pessoas serem presas é um perigo, gente. O negócio vai ser destruído. Então, eu acho que uma sociedade. Então, nós devemos pensar: aborto, políticos que defendam lei, que se cumpra mais a lei rigidamente, liberdade religiosa, entende? Para todos, para todo mundo. Liberdade religiosa é só para nós. Crentes não. Que o Estado intervenha menos na família. Ó, o PT passou uma lei da palmada há muitos anos atrás, que nós não podíamos corrigir os filhos. Todo mundo achou que a igreja que eu frequentava falava, não, pode sim, não sei o que, isso é bom. Então, da lei da palmada já saltaram agora. Agora eles querem dizer que você não pode nem dizer o que vão ensinar pro seu filho. Você dá um pouco de liberdade para esses partidos, vai crescer, eles vão tomar contra a sua família. Então, eu voto em gente que sabe o lugar do Estado e sabe o lugar da família. Que o Estado só entra na família em último caso. Quando um pai espanca um filho, quando um pai faz alguma coisa e ele perde a guarda, deve ser preso, ok. Mas é nesses casos assim, no resto não é fusão do Estado. O Estado não consegue dar conta das escolas, cheio de vendedor de droga, cheio de droga, quer tomar conta do filho dos outros. Né? Então eu acho que isso aí já é umas coisas que definem. Depois eu passo para o seguinte, qualquer político, e aí de direita ou de esquerda, que foi preso por corrupção,
Então eu vou dizer primeiro os de direita. Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, que foram presos por corrupção, não podem ser votados. Os de esquerda agora, o PT inteiro já foi quase preso, né? Eu costumo dizer que petista que não foi preso é petista trainee, né? Ele tá aprendendo, ele só vira petista mesmo a hora que ele for preso. Então, você vê, são 3 tesoureiros, 4 líderes. Ó para você ver como que se o PT não é um partido que vai contra a nossa fé. Não morreu a rainha? Não morreu a rainha da Inglaterra? O Genuíno, um dos líderes, numa live, dando risada, dizendo que bom que morreu. Pena que não morreu na guilhotina. Zombando. Eu prefiro quando reis morrem na guilhotina. O líder do PT. Então eu digo para você, se você é de esquerda e tá me ouvindo, não há nada maravilhoso. Vota no Ciro, então. Agora, você votar num partido que, quando vê a morte da rainha, fala, eu preferia que ela morresse na guilhotina, essa racista, fascista, e isso aí é tolice. Então, é o seguinte, gente que foi presa e condenada, não pode, seja ela de direita ou de esquerda, seja... Tem até pastor agora que foi condenado, agora seja pastor, leve o nome do que for, mas gente que não é ficha limpa não pode ser votado. Crente não pode votar em ex-presidiário, gente. É uma coisa óbvia. É da cadeia para ser deputado. Tá de brincadeira comigo. O Roberto Jefferson disse que se converteu. Amém, que se converte, não roube mais, mas vai fazer outra coisa da vida. Não serve mais para ser político. Como os caras falam, voltar à cena do crime, como faz? Aborto. Liberação das drogas. Somente as pesadas. Eu torno a dizer. Ficha suja, né? Preso, mandou matar gente, essas coisas assim. E contra a liberdade religiosa, pelo menos esses 4 pontos, teria até mais, mas esses 4 pontos são básicos. Então você deve fazer o quê? Você enfileira todos, e vai tirando quem você quer daquilo. Vai sobrar um ou outro, se sobrar alguém. E aí você vai ter que escolher o menos pior. Ô, pastor, Tô triste que a Marina não se... Tô triste que a Marina se candidatou sim, ela é deputada. E tomara que não se reeleja e desapareça do mapa. O pastor, eu vi um outro pastor batista falando, baseando-se em Daniel e alguns conceitos bíblicos sobre que governantes não podemos escolher, né? Olha o que eu tenho que ouvir. Que a rainha era racista, sim. Tem toda uma história por trás, pastor. Então tá bom, Lília. Me mostra 4 livros que você leu que prova que a rainha era racista. 4 livros. Você tem que ler sobre. Entendeu? A pessoa chama uma rainha de racista aqui, líder da igreja anglicana, uma mulher de 98 anos. Aqui, o pessoal de esquerda é assim, ó. Eles entram no lugar, chama alguém de racista sem ter prova nenhuma. Qual a história por trás? Quem escreveu? Onde está a prova? Não tem jeito, mano. Eles podem chamar qualquer um de racista. Eu gosto dessa moça, Lília, mas você vê o absurdo, né? Baseado em que chama a rainha? Eu nem entendo muito da rainha, não sou tão fã de monarquia, mas chamar alguém assim, era racista, assim. Por exemplo, uma coisa que ninguém conta, que a Inglaterra foi o primeiro a libertar os negros, né? Foi o primeiro. É um absurdo, cara, é um absurdo. Alguém poder... Então eu até queria saber que a Lília me recomendasse 4 livros que ela leu, ou 2 pelo menos, provando que a rainha era racista. Você tem que ter lido alguma coisa. Você tem que ter prova. Não pode ser um videozinho do YouTube do Genuíno, aquele bandido que tava roubando por aparelhos esses dias, né? O que a gente vê, tanto algumas ideologias que ela manipula a história, ela joga... vomita no povo, o povo que não tem uma peneira, não tem algo para peneirar, ele engole tudo e ele lança como verdade. É aquela questão, né? Uma mentira falada várias vezes se torna verdade, ou uma mentira falada por um desinformado também pode se tornar verdade. É perigoso. Todo mundo que a esquerda não gosta, o Lula ensinou, é racista, é Ku Klux Klan, todo mundo que eles não gostam. Esses dias falaram que o Abraham Lincoln era racista.
Todo mundo. Sobra ninguém, né? O Genuíno falando que ela devia ser cortada a cabeça da guilhotina, ele é um herói, né? Do povo brasileiro. Então, eu falo, há uma questão. Não, eu não sou fã, a rainha. Que ela era culta, ela era. Não, não é ponto de vista diferente, não, Lilian. Ponto de vista é uma coisa, você falou uma coisa sem prova, né? É, 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 isso aí não é ponto de vista, né? Você chamar outra pessoa de racista não é ponto de vista, né? Vou chamar alguém de racista, vai ser meu ponto de vista. Isso não é um ponto de vista. Isso é um julgamento sem prova, né? Não, nem vou falar de Mandela, porque eu li os livros do Mandela, que ele queimava os caras dentro do pneu lá, mas tudo bem. Aí vão chamar que eu sou racista também. Deixa pra lá. Chamar alguém de racista é ponto de vista. Tá bom. Nem vou comentar isso aí, senão eu perco aqui. Então, ouviu até o pessoal pode mandar perguntas aí, né? Por favor. Pode ficarem à vontade. Só vou elencar aqui algumas coisas que eu vi que eu achei interessante, que a gente candidatos que devemos escolher, candidatos que dá dignidade para nós podermos trabalharmos, né? Eu achei um pastor falar muito interessante que esse conceito de você pegar tudo e você querer o do outro e não trabalhar é um conceito de preguiçoso. Então, que ele te dê dignidade para você sair de sua casa e trabalhar, né? Então, a gente não vai achar... as pessoas estão procurando um estereótipo cristão que vai ser presidente, que vai ser governador, que vai ser deputado. Gente, não existe. Vamos procurar aquele que nos dá dignidade a trabalhar, aquele que não vai nos privar de praticarmos a nossa fé, declararmos a nossa fé. Eu achei interessante esses pontos que ele elencou, porque hoje está difícil procurar se informar mais, pessoal, sobre os candidatos, sobre até rever os seus conceitos. Eu acho que ajuda bastante uma escolha de candidato. O Rogério, o que colocou aqui, o Rogério Andrade, ele mora, se eu não me engano, ele mora na Inglaterra. E aí chamam a rainha de racista por conta da relação das colônias africanas. Não, vamos dizer que talvez ela fosse, Rogério. Mas isso tem que ser estudado e comprovado com muita coisa. Você não pode chamar. Eu sei que você sabe disso até melhor do que eu, você mora aí. Você não pode chamar alguém de racista simplesmente porque você viu um vídeo no YouTube, né? Então não dá, esse tipo de coisa nem cabe mais, não, eu acho um absurdo, nem vou. Então eu nem tô aqui falando que a rainha é uma pessoa maravilhosa, perfeita, nem vou ficar aqui defendendo nada disso, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para chamar as pessoas de algo, né? Então uma galera de esquerda tem muito facilidade. E os bolsonaristas têm muito disso também. Ah, desculpa. Não, eu sei que você não chamou, Rogério. Você não chamou, não. A pessoa chamou e você explicou. Eu agradeço você por ter explicado. Ele não mora na Inglaterra, ele está de férias. Desculpa, eu achei que você morava, acompanhei aí. Achei muito lugar bonito que você estava. Eu sei que você não chamou, não. O seu comentário é pertinente. Deve ser investigado essa questão que ela teve com os países africanos. Tô dizendo assim, alguém aqui no Brasil chamar simplesmente de racista, você nunca ter estudado isso, ó, eu não estudei isso a fundo, eu não vou ficar protegendo, mas e você sabe disso, irmão, sem um estudo sério, não é correto fazer isso. Referente aos candidatos atuais, qual seria uma fonte segura de informação sobre eles e suas propostas? Porque a mídia é manipulada por todos os lados. Uma coisa que ninguém faz, ler a proposta de governo. Por exemplo, você é a favor da privatização de estatais? Sim ou não? Se você é a favor, você vai conseguir escolher o partido que você vai ver. Uma coisa simples, tá? Você vai ver quem declaradamente é a favor de privatização. Ah, você é contra o aborto? Você vai ver quem é. Ah, você é a favor, então você vai procurar os valores que te regram nas pessoas. Por exemplo, eu sou a favor de privatizar o Correio e muitas outras questões. Eu sou muito a favor. Então eu voto em quem tem política, sim. É a minha maneira de pensar desde muito tempo. O Eliezer, parceiraço meu. O Jefferson perguntou aqui, ó, qual é o partido que vocês acham que se aproxima melhor de um verdadeiro partido de direita?
No Brasil, nenhum. Nenhum. O PL que o presidente está é do Valdemar Costa Neto, do Mensalão. Mais ficha suja do que sei lá o quê. Então, assim, mas eu entendo que o presidente precisava de um partido para sair, né? Mas um partido. O republicano tenta roubar isso para si, mas ainda não se transformou no partido de direito. Tomara que se transforme, mas ainda não é. O Eliezer, primo, hoje estamos falando muito em cima do cenário brasileiro, que é o que está em pauta. Pensando em um cenário onde existisse somente o PT, como o cristão devia se posicionar ou se portar? Meu Deus, que se o PT ganhasse fosse só ele. Então, tipo um socialismo. Eu acho que só tem duas maneiras do cristão aí. Ou ele vai embora, que é o que talvez eu tentaria fazer, se fosse ficar mais 30 anos seguido de PT, ou ele não deve procurar revolução, ele tem que respeitar, trabalhar e servir a Deus na medida que aquilo é possível para ele. A não ser que procurem matá-lo ou matar os crentes, nós devemos reagir em última instância, na minha humilde opinião. Pastor, eu ouvi Não sei se ficou claro. Esse mesmo pastor, ele fala sobre governantes, a gente tem que respeitar todos os governantes, né? Até aqueles que manipulam para serem eleitos. Só que ele fala que a Bíblia ela dá margem para nós lutarmos para derrubar um governante ao qual quer nos matar e quer afligir a igreja. Aí ele vai dar o exemplo do Dietrich Bonhoeffer, que era um pastor que lutou contra Hitler. Maquinou a assassinar Hitler. Eu esqueci o nome do... Operação Valkyria. Ele ajudou na Operação Valkyria, sabia? Que virou um filme. Infelizmente, no filme, não levaram ele. Não colocaram ele. Aí vai de cada um. Por exemplo, se eu morasse na Venezuela, eu no estado que chegou, eu me levantaria contra Maduro. Eu não ia assistir ele matar, estuprar, matar crentes. Eu não ia ficar assistindo. Eu não ia. Eu me conheço, não ia. Ou eu ia embora, ou eu ia fazer alguma coisa. Por exemplo, um Hitler e um Lula que não sei se você viu o vídeo, o Lula falou assim: eu estou muito mais maduro do Nicolás Maduro, ele quis dizer. Então, é que, graças a Deus, o Lula não vai ter nem idade, nem sanidade para ficar muito tempo, né? Essa é a verdade. Ele já bebe tanto que não sabe nem o que fala mais. Qual a sua opinião sobre Bolsonaro ter se alinhado ao Valdemar Costa Neto? Eu acho horrível. Eu vou falar pra você, eu já devia ter pensado em outro partido. Eu acho horrível. Não dá para negar que isso é horroroso. Aquilo que eu sempre digo, ele é uma opção melhor que o Lula. Né? Não que seja uma maravilha, e vamos falar a verdade, até o Ciro é melhor do que o Lula, e na realidade, sei lá, qualquer coisa seria... Nós chegamos num ponto que qualquer porcaria seria melhor que o Lula. Né? Então o Bolsonaro ele não é tudo isso que as pessoas dizem, os que apoiam ele. Ele realmente, para ganhar, ele se aliou a pessoas assustadoramente ruins. Valdemar Costa Neto mesmo é um mensaleiro, mas vamos lembrar que, apesar de o Valdemar da Costa Neto foi o corrompido, mas quem corrompeu foi o Lula comprando ele. Né? Então quem corrompe acaba sendo pior. Mas é horrível, é uma cicatriz, e é um fato que a gente que acaba votando nele para se livrar do Lula, não devemos jogar nosso cérebro fora, né? A gente não pode agir que nem eles, né? É horrível, e isso devia ser extirpado, né? Gente que nem Valdemar da Costa Neto, ninguém devia se aliar a esse tipo de gente. Não só por isso, tá? Há coisas que regram a vida do Valdemar da Costa Neto, que eu não posso dizer aqui, senão eu posso me lascar, que são até mais graves do que receber o mensalão. Pastor, às vezes me chegam algumas perguntas quando você... Eu acho que esse estereótipo, né? Que as pessoas acham que a gente acha que o Bolsonaro é o imaculado, né? Mas, tipo assim, velho, ele tem falha. Ele nem é cristão, né? Ele fala coisas... Tem opiniões que eu não concordo, fala coisas que eu não concordo, se alinha pessoas que eu não concordo, mas isso então, esse estereótipo. Eu não vou votar alguém que Vamos falar uma coisa óbvia. No dia da independência, ele me fala aquele imbrochável lá, desculpa o termo, horroroso, Sim. Uma fala, nossa, ridícula, para um líder de Estado, né, falar aquilo. Agora,
O que você prefere? Alguém falar imbrochável ou alguém falar que o povo, parte do povo brasileiro parece a Ku Klux Klan? Você percebe com quem que a gente está lidando? O É a que o Bolsonaro falou, balança. assim, o que o Bolsonaro falou, assim, é ridículo. Pelo menos na minha opinião, assim, é uma coisa assim, que eu falo, mano, olha o tipo de líder político que a gente tem, cara. É muito populismo, né? Falar umas babaquices dessa. Mas do outro lado tem o caba que chama o povo de Ku Klux Klan, né? A minha esposa falou, muitos cristãos têm visto Bolsonaro como salvador. Isso é uma vergonha. Tem igreja parando o culto para falar, ó, Bolsonaro 22. Tem igreja que eu conheço. Isso aí é apostasia da fé. O culto é sagrado, a gente não deve falar nada de política no culto, esquece isso aí. O culto ninguém vai lá para ouvir instante, vai lá para adorar a Deus e ouvir a palavra. Eu falo de política aqui, no púlpito eu prego a palavra. O Bolsonaro. Eu digo uma coisa assim, ó. Se o Bolsonaro tivesse falado 30% menos das besteiras que ele falou nos últimos 4 anos, ele ganharia no primeiro turno. Porque ir contra o Lula não é muito difícil, né? Eu vi A gente vai essa ter balança. agora. Pode falar. O Bolsonaro fala uns absurdos, né? Que dá vergonha. É um fato, né? Esse não é o único absurdo, né? Ele falou outros. Agora, se eu descambar Sim. falar o que o Lula já disse também aqui, Vamos lá, o Rogério falou, na sua opinião sobre igrejas emprestarem seus púlpitos para qualquer um, inclusive as Assembleias de Deus, qualquer. Não, Rogério, a minha opinião é o seguinte, qualquer igreja, instituição que apoie um candidato, ela está em pecado, é apostasia. Uhum. Nenhum culto público pode ser parado para falar, para apresentar, e nem para orar para candidato. O culto é sagrado. O culto é momento de louvar a Deus, ouvir a palavra e ninguém falar de número de candidato nenhum. A instituição igreja, o pastor, não deve ficar usando reuniões da igreja para falar nada de política. Agora, a grande questão é o seguinte, na internet aqui, numa live, eu posso me manifestar. Mas tem irmão da igreja que me acompanha que sabe que eu não falo lá, não fico pedindo voto. Qualquer pastor que pare um culto para pedir voto está no caminho da apostasia e da idolatria. O culto público é sagrado. E eu não sei a porcentagem de pastor, perderam a noção do sagrado. O cara vai pedir voto a Bolsonaro no meio do culto. Né? Estão perdendo a noção de tudo. A Carol, aqui da igreja, falou, se o Bolsonaro fosse mudo, ganhava no primeiro turno. Ganhava. Com certeza um mudo ganharia de um alcoólatra, né? Então, só para terminar do Rogério, Rogério, eu acredito o seguinte, qualquer culto que se pare para a política é pecado. Essa é a minha posição há muito tempo. Eu fiz isso uma vez na vida, parei para um político porque o meu pastor pediu, e o político era depois um sem vergonha, inclusive me perseguiu, o picareta, e eu me arrependo até hoje. Foi uma vez em 2013 que eu já pedi perdão para a igreja, foi uma vez só, no culto de quarta-feira, e nem pedi para votar nele, mas ele queria pregar, depois eu era novo, não percebi o quanto que eu fui levado pela situação ali, mas nunca mais vai acontecer isso. Inclusive, depois eu não deixei ele falar, ele me perseguiu nos bastidores, o picareta. O pastor, eu vi o Tarcísio de Freitas lá, o candidato ao governo do São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro também. Ele foi numa sabatina da Folha, né? Então, Sim, pense. sim. E ali um jornalista perguntou para ele, o que o senhor tem a dizer sobre as falas do Bolsonaro, né? E essas coisas que ele andam falando e tal, o que você tem a dizer sobre o seu candidato? Ali o Tarcísio, acho que ali ele joga essa balança, que ele fala assim, mas o que você tem a dizer do seu candidato, que foi preso, roubou bilhões dos cofres Não. públicos? Então ali ele calou a Não, boca do cara. E tipo assim, ele não tava falando que o Bolsonaro não falou coisas indevidas. Mas, velho, você põe na balança, não é possível. é o que eu falo, por exemplo, pessoal. Cara, é uma coisa complicada, porque assim, ó. Você pega coisas que o Lula falou de nós, crentes, que ele falou de Jesus. Ele falou que o evangelho é uma bobagem, de prometer para o pobre o reino de Deus, lá no céu. O pobre quer ser rico aqui na terra e ter o reino aqui na terra. É o que é a missão integral.
do Zed da vida e promete o reino aqui na Terra. Entendeu? Então, assim, as bobagens dele é muito maior. Agora, realmente, o Bolsonaro fala muita besteira. Senão, teria sido eleito. E ainda vou falar pra você, mano. Se o Lula continuar falando, o Bolsonaro vai acabar ganhando no primeiro turno. Porque o velho tá cachaçado, velho. A pinga tomou conta da cabeça dele. Mais alguma pergunta, irmãos? Ficam à vontade. Alguém tá... O irmão me mandou uma pergunta aqui no particular para me responder aqui. Se alguém que nem o Fábio Porchat falasse mal de Cristo na nossa frente, qual deveria ser a nossa posição? Porque ele fala, né? Ele tira sarro, chama Jesus de gay. Opa! Eu acho que a gente devia ir embora, senão vai acabar agredindo o camarada. Engraçado das outras religiões. Com o islamismo ninguém faz, né, seus graças? Lógico, é uns frouxos. É frouxo, esses caras são frouxos. O cara que veio aqui chamar uma senhorinha que tá rezando de fascista, chamar Jesus de gay, chamar Maria para humilhar os católicos de prostituta. O cara desse é frouxo, cara, é frouxo. O cara desse chamar isso de homem é um absurdo, né? Isso não é nem homem. Por exemplo, assim, eu sou cristão, lógico que eu não apoio o candomblé, a quimbanda, o espiritismo, mas você não vai ver eu xingando os caras. É óbvio, é óbvio. Então, mas assim, a gente deve mostrar que não gostou. A gente não deve ficar assim, não, tudo bem, claro. pode xingar. Não, na verdade, assim, eu tenho uma posição bem dura. Quando alguém vai falar alguma coisa assim, eu corto. Eu falo, não gosto desse tipo de brincadeira, respeita. Falar mal do meu senhor é pior que falar mal da minha mãe e da minha esposa, então não fala esse tipo de coisa comigo. Eu sou bem chatão. Mais alguma pergunta aí, gente? Manda alguém uma pergunta. Que não seja xingando ninguém de racista. Cada uma que eu tenho. Bora, pessoal. Ninguém tem uma pergunta? Então, assim, já que ninguém tem, para mim encerrando aqui a minha parte, a gente tem que ter a consciência que nenhum candidato representa o reino de Deus completamente, né? Quanto tempo sem fazer a barba? Eu fiz faz 2 semanas. Agora, tirar tudo já faz muitos anos, graças a Deus. Como lidar com as divisões na igreja devido à política? Não ter, respeitar o irmão que pensa diferente. Eu respeito, né? Acho que lá na igreja não tem nenhum petista, assim, lulista. Mas tem gente, irmão, que não gosta do Bolsonaro. E eu também vou acabar votando, mas também não gosto. Tá tranquilo, vive bem, conversa, bate papo. A igreja não é lugar disso, pode tomar café com o irmão e saber respeitar a opinião do outro. É um negócio tranquilo isso aí. Essa coisa mais odienta, assim, essa coisa mais de lutar, de querer brigar com o outro, isso aí é muito perigoso. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Sobre a lei da correção dos filhos, onde nós podemos mais educar os filhos conforme a palavra? Não entendi. Onde não podemos mais educar? Eu nem ligo para a lei da correção dos filhos. Agora entendi. Não pode mais corrigir o filho. Você acha que petista vai dizer como é que eu educo meu filho? Nunca. Muitos pastores têm dado o púlpito aos políticos. Outros não emprestam o púlpito, mas têm falado abertamente que cabe ao pastor, deve votar no Bolsonaro. Cabe ao pastor e líder religioso agir assim? Não. É apostasia, isso aí. Você parar um culto público, irmão. Você para pra. Pensa comigo. Você para de falar de Jesus para falar do Bolsonaro. É sério isso. Né? Ô, pastor, mas acho que. Você está falando para os irmãos porque em Cristo derramou o sangue dele. E aí você para o louvor e a adoração ao Senhor e a pregação da palavra. Fala do tá ok, irmão, tá ok. Tá de brincadeira, né? Ô, pastor, mas o senhor viu o vídeo do Subirá? Vi.
talvez não cabe essa pergunta da Kátia. Então, se o pastor fora da igreja, ele se posiciona e fala em quem vai votar em suas redes Eu acho que ele é sociais, livre. Ele é livre. aí Eu sei que o tranquilo. O Iago Martins está metendo pau nele por fazer isso, mas o Iago Isso foi. declarou voto no Moro. O Iago declarou voto no Moro. Por que, que o Iago pode e o Subirá não pode? Não, o Iago, pelo amor de Deus. Né? Então, as pessoas são livres fora do púlpito. Entende? Igual, eu não vou fazer muito isso porque eu não quero ofender nenhum dos meus irmãos. Eu devo muito aos irmãos da minha igreja. Eu não quero ofender nenhum deles. Os outros, assim, crente é importante. Mas quem é de fora, quem não é crente, ou essas igrejas liberal, aí eu nem importo com a opinião desses caras. Mas, assim, os irmãos que me conhecem me perguntam, eu falo, vou votar nesse. Para senador, eu acho que eu vou votar naquele. Para senador aqui em São Paulo, acho que eu não vou votar em nenhum, porque eu não gosto de nenhum dos três. E tal, é tranquilo fora. Agora, reunião de igreja, uma célula, um culto, ou marcar uma reunião de igreja para ficar defendendo político, é de coragem e vergonha, mano. É de coragem e vergonha. Ter irmão ali com casamento de dificuldade, o pastor não vai lá aconselhar, mas vai lá. Ó, eu conheci igreja que pegava os dados do irmão para falar pro político. Igreja gigantesca em Goiás. Pegava todos os dados do irmão para passar para os políticos, para dizer, ó, todos isso aqui que eu tenho tantos membros que podem votar. Então, todos os dados dele. Ele vendia os nossos dados por político e prometia que ia fazer campanha. Isso aí, o nome disso é apostasia. Não tem como. Mas se o pastor fala nas redes sociais, quem vai votar? Não é apoio. Não, eu acho assim, ó. Declarar voto, o brasileiro tem um pouco de dificuldade com isso. Nos Estados Unidos isso é muito mais tranquilo. Declarar voto não é apoio. Apoio é eu ficar enchendo o saco de todo mundo. Vamos votar, tal. É tal, irmãos. Agora, declarar voto, eu vou votar em fulano. Até um dia, alguém me mandou uma mensagem dizendo assim, sabia que o voto é secreto? E não pode falar? Eu falei, esses caras sabem da lei. Um irmão me exortando. Um irmão não. Não era nem crente. O voto é secreto naquele momento lá, mas não quer dizer que você não pode dizer que você vai votar. Senão não tinha boca de urna da Globo te perguntando quem você votou, né, gente? O pastor, eu acho que a dificuldade as pessoas, talvez muitos cristãos têm dificuldade de entender o que é o culto, né? As pessoas não sabem o que é culto, cultuar. Você vai lá cultuar Deus. A Deus. Ouvir a palavra de Deus. E o pastor, ele vai lá pregar a palavra de Deus. Então o culto é sagrado. Porém, entretanto, Deus. Porém, entretanto, o pastor também é um cidadão. Ali fora do culto, ele como cidadão, onde ele quiser, eu acho que ele também pode falar o seu voto, pode falar o que ele pensa sobre declarar voto. Pode até, a nossa igreja aqui em Mauá decidiu que não pode. Mas, no geral, pode até apoiar alguém fora. Aqui a gente decidiu para melhor, porque a cidade aqui, os pastores, tudo meio que se venderam politicamente. Não todos, obviamente, deve ter um monte de gente boa, mas das igrejas grandes sempre apoiam por motivos que a gente não sabe. Entendi. Tipo a PIB aí, né? E aí, então, a gente deve fugir disso. Então, a gente combinou aqui no nosso presbitério que ninguém no presbitério apoia ninguém. Mas declarar voto é tranquilo. Declarar voto, apoiar é pedir voto para alguém. Eu não peço voto para ninguém. Até minha mulher, ela vota em quem ela quer. Quer dizer, eu encho o saco dela, mas ela eu posso, eu sou marido. Eu acho que os pastores têm que entender quais são as suas funções, né? Por exemplo, a função dele na igreja e no culto é tal. Então, não, se ele entender isso, ele não faria mas eu vou falar para você. Você acha que eles não sabem? Você acha que eles não sabem? É ser egoísta. Sabem. É grana, é posição. Você entende? Posição. Se o cara ganha, ele vai me... Aqui em Mauá é o seguinte, o cara apoia o político, aí o político ganha, o que o político faz? Dá o título de cidadão, a chave da cidade, e agora vai prosperar, porque a igreja tal ganhou a chave da cidade. Faz idiotice aqui. Então o cara apoia para virar cidadão mauaense. Que coisa maravilhosa, assim. Então ele apoia. Aí a igreja dele ganha umas coisas lá, aí o cara empresta o prédio público para ele fazer algum evento de graça, dá o som para não sei quem. Aqui em Mauá, a igreja é pequena. Os irmãos da igreja sabem.
alguém queria pagar a nossa fachada da igreja se a gente deixasse ele falar no culto. Que a gente não tem. Agora tem, porque o irmão doou. Obrigado. Mas é isso aí. O Henry falou, vieram atrás de mim, viu? Por causa disso. Depois no privado te conta a história. Então, é assim, os caras vão atrás. Se vê você em alguma. Ó, os políticos não aparecem 4 anos em igreja. Mas na época de eleição, os caras não aparecem. Tudo vira crente, todo mundo vira crente. Né? Vai nas missas, vai nos cultos. Vai tudo. Bom, pessoal, mais ninguém? Vamos lá. Bruna, mas será que o melhor caminho para esses pastores não seria procurar orientar quanto aos princípios dos quais não devemos abrir mão e não declarar abertamente que vai votar? Quem prega a palavra já está ensinando o caminho. E aí, igual eu estou falando aqui, aborto e tal, eu acho que esse é o melhor caminho. Agora, o pastor falar abertamente quem vai votar, a gente não pode fazer disso um problema, porque senão ele deixa de ser cidadão. É tipo assim, né, pastor? Eu, Evandro, como teólogo, posso falar abertamente, mas talvez o senhor não poderia, porque o senhor é pastor, então muda. Alguns querem fazer isso. Então, tipo assim, eu acho que apoio o pastor não deve fazer. Mas eu dizer aqui que vou votar em fulano, tem o Lula e o Bolsonaro. Quem tá me assistindo, acho que eu vou votar em quem? Não precisa ser muito sábio para saber em quem eu vou votar. Dávila. Coitado, vai ter 0,2% de votos. O cara vai no debate e fala a palavra impolutar. Ai, que bicho, almofadinha, playboy da bexiga, velho. Pelo amor de Deus, velho. O Pablo Marzal falou que ele era o segundo mais rico da... O cara perguntou pro Dávila assim, o que você vai fazer contra a questão das mulheres serem perseguidas por homens? Nós vamos dar empreendedorismo para elas. O que tem a ver, mano? Os caras só pensam em dinheiro. Então, a galera do novo ou deixa de ser almofadinha ou não vão ganhar nunca nada. Vamos usar almofadinha. Mas é isso, mano. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda a última aí. A última pergunta. Alguém manda a última? Manda a última aí. Você viu o do debate, o Dávila? É muita almofadinha, mano. Pelo amor de Deus. Como é que vai se conectar com o povo, mano? Tudo arrumadinho. Olha, ele falou a palavra impolutar, eu fui procurar o que significava, porque eu não sabia. É muita almofadinha, velho. Pelo amor de Deus. Então vota na Tronic lá, como que ela chama? A Soraya? Pisca-pisca? Tronic. Eu Só piscava ela. Virar uma onça. Mas é isso, mano. Acho que ninguém tem mais pergunta, não. Não tenho, não, você. Mas é assim. Os irmãos votam em quem acharem melhor, né? Obviamente. E eu só queria deixar mais claro o que é direita e o que é esquerda, porque tá muito. E a gente fez um resumo aqui, viu? Bem resumo. Então, é bem resumo mesmo. Os irmãos têm que procurar, estudar, ler, né? Pra poder saber. Ler, irmão, não é ler Twitter de gente, é livro, tá? Eu posso indicar alguns livros aqui? Se você gostou do que eu falei do conservadorismo, eu queria indicar isso do conservador. Essa aqui é uma filosofia política. Nossa, eu gostei demais desse aqui, A Vantagem do Pessimismo. Tá falando da questão do ser na política, tá? O perigo da falsa esperança. E esse aqui, para você identificar o PT. Tolos, fraudes e militantes. Esse aqui, meu filho disse, né? Isso aqui é o PT certo, né? Tolo, fraude e militante. Os pensadores da nova esquerda, do Scruton. E eu queria indicar o Instagram de uma pessoa. Bruno. Eu não sei falar o nome. Eu não sei falar. Desculpa. Eu vou marcar ele no meu Instagram. Ele é um conservador. Se alguém gosta do pensamento conservador, segue o Bruno. O Bruno, talvez no Brasil, uma das pessoas que mais
manja do conservadorismo, aprendo muita coisa com ele. Tem 2 livros escritos sobre essa questão. E quem gostar, só de acompanhar o Instagram dele vai aprender muito sobre conservadorismo. Lá é o Instagram de conservadorismo, tá bom? Pra vocês saberem. Então, pastor, depois o senhor marca, coloca no store, alguma coisa. Eu vou Pessoal, colocar no story assim que acabar. Pessoal, se tiver alguém aqui na live e ainda não segue o pastor Darcio, corre lá, que o conteúdo lá é top também. O Henrique aqui, a galera da igreja, segue lá o Vando, lá com o Vando é fera. Bruno, aí ó, o Samuel colocou, Samuel é fera, esse Nossa, é meu filho. Garchagen, é esse cara aí. Obrigado, Bruno. Bruno não, obrigado, Samuel. Olha o Instagram que a Kátia colocou aí. Obrigado, Bruno. Já tô que nem o Lula com a minha guia aqui, batizada. Pastor, então pode fazer as considerações finais do senhor aí sobre a live e a gente encerra. Então, irmãos, eu quero fazer um chamado aos cristãos a estudar, a pesquisar em quem vai votar, a ler sobre política, a conversar, mas a não ser militante idólatra de ninguém. Eu tenho dito uma frase aqui na igreja: vote, mas não se devote a ninguém. A nossa devoção é a Cristo. Votar nós precisamos, mas não devotar. Eu não me devoto a ninguém, só a Cristo. Por isso devemos estudar, pensar, sermos céticos com políticos, não sermos levados para idolatria, para ficarmos livres de tudo isso. Espero ter abençoado os irmãos. Desculpa o meu jeitão, às vezes, de brincar aí. Eu sei que se alguém gosta do PT fica chateado, que eu chamo o Lula de um monte de coisa, mas tranquilo. Que Deus abençoe os irmãos. E se alguém ficou alguma dúvida, alguma coisa, quiser alguma indicação de livro, qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Essa live, tanto a outra quanto essa, fantástica. Não sei se vocês perceberam, o pastor Darcio, ele é um cara bem engraçado, né? Bem descontraído. Então, também, se fica aquela live muito monótona, né? As pessoas também não entendem nada. Então, o pastor é o linguajar do povo. Às vezes, mesmo que você não concorde com ele, mas você gosta de ouvi-lo. Quero agradecer por todos que fizeram pergunta, participaram. É um tema muito atual, relevante para nós cristãos. Devemos aprender mais sobre os candidatos, sobre política, sobre a palavra de Deus. Às vezes tem pessoa que sabe muito sobre política e pouco sobre a palavra de Deus. Não faça isso, irmãos. Aprende sobre as doutrinas bíblicas, depois aprenda sobre a política. Veja esses valores, avalie os seus candidatos, e que a gente possamos votar conscientes, né, em quem vamos votar, não chegar na frente lá da escola que vamos votar, pegar um papel no chão e falar, vou votar nesse aqui porque eu não tenho candidato. Pessoal, eu vou deixar, se vocês gostaram, querem que aconteça mais uma live, eu vou deixar uma enquete no meu story, se vocês querem que nós possamos fazer mais uma live. E vou deixar uma caixinha para vocês sugerirem temas elencados com a política para que ali eu apresentar o pastor Darcio e, se possível, faremos mais uma live. Obrigado, pastor, pela disponibilidade do senhor. Eu te agradeço, mano. Você é muito gente boa. Muito obrigado por admiro falar. Muito o senhor. Obrigado. Já falei isso várias vezes, né? Não, tranquilo. Acompanho bastante o senhor e daqui 2 semanas eu tô aí. Fechou, pastor. E de fato, pessoal, compartilhem essa live, né? Vai lá, eu vou postar no YouTube. Compartilhem. Se vocês quiserem comentar, se você discorda, só não gostei, só ódio, esse discurso de ódio, ofensa, nos comentários vai ser excluído. O ódio do bem da esquerda. O ódio do bem. A esquerda tem o ódio do bem, né? Mas se só ler o livro antes, aí depois pode matar. Mas se você quiser dialogar, estamos abertos a diálogo. Deus abençoe a todos. Falou, pastor. Muito obrigado. Um abraço, até mais, mano. pessoal.